Deus é bom na sua vida, meu irmão? Oh, aleluia. Quero louvar a Deus e agradecer a honra, o privilégio, a confiança do pastor José, da pastora Fernanda, pelo convite a nós concedido de podermos estar aqui na Igreja Comunidade Evangélica Geração Eleita e podermos nos alegrar com vocês nessa conferência, estarmos juntos, podermos beber um pouco das águas do que o Senhor tem derramado neste lugar. Enquanto nós louvávamos, eu quero que isso seja algo profético sobre a sua vida. Enquanto nós louvávamos, o Senhor estava falando ao meu coração, está chegando uma colheita de bênção neste lugar, na vida deste povo. Deus tem visto o que vocês têm plantado, pastor José, pastora Fernanda, Deus tem visto. Deus tem visto que vocês que estão ao lado dos pastores aqui têm plantado no Senhor, e Ele fará vocês colherem com alegria. Vocês voltarão com júbilo, louvando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa conferência em espírito e em verdade, em comunhão e adoração. Em comunhão e em unidade e adoração. Em unidade e adoração. Queridos, você conhece esse texto? Talvez já deve ter sido lido aqui, se não nesses dias, em algum momento. Quando Jesus diz que mais vem a hora e já chegou, diga para o irmão do teu lado, já chegou, já é hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus diz isso ali em Evangelho de João, capítulo 4, 23 e 24, é isso? Se eu não estou enganado, é isso, né? Quando Jesus está falando isso, nós podemos entender que se Ele diz que o Pai Celeste procura os verdadeiros adoradores, é porque também existem aqueles que estão entregando uma adoração falsa. E nós precisamos olhar para dentro de nós. Quando a gente vai ministrar a ceia do Senhor lá em Rondonópolis, a gente sempre lê 1 aos Coríntios, nem sempre, mas uma grande parte das vezes a gente lê 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 para frente, que fala sobre a ceia. E Paulo diz algo ali, ele fala, antes que a pessoa participe da ceia, ela deve examinar-se a si mesmo. Essa autoanálise. Eu e você precisamos ter o hábito de pararmos e olharmos para dentro de nós e nos fazermos esta pergunta: eu tenho dado ao Senhor a adoração que eu tenho dado ao Senhor quando eu chego na congregação, quando eu louvo lá na minha casa, quando eu louvo no meu trabalho, quando eu abro meus lábios e bendigo ao Senhor, essa adoração está sendo verdadeira, ou eu preciso alinhar alguma coisa dentro de mim, para que a minha adoração possa subir como perfume agradável diante do meu Deus? Eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos, assim como eu e você, todos os dias chegamos em casa e tomamos um banho. Há pessoas que tomam banho mais de uma vez por dia, né? E a gente se limpa. Esses dias a minha esposa, ela está fazendo o curso de enfermagem e ela está no estágio, né? E ela esteve ali no PA infantil.
Eu fui buscá-la e ela falou: olha, nem pega em mim. Eu quero chegar em casa, eu quero tomar um banho, porque hoje tinha tanta gente com cachumba e tanta coisa. Ela falou: eu preciso tomar um banho, eu preciso me limpar. Assim como nós nos preocupamos em nos higienizar fisicamente, nós também precisamos nos preocupar em nos limpar espiritualmente todos os dias. Amém, irmãos? Para que a nossa adoração não seja contaminada, para que nós não nos acostumemos a um lugar aonde o que eu digo não reflete o que eu vivo. São apenas palavras bonitas, ditas num momento de emoção. Não, aquilo que eu estou dizendo, o que você está dizendo, precisa estar alinhado com a minha e com a sua prática de vida. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite se chama alinhamento. Fala comigo, alinhamento. Nunca houve um tempo como esse que a igreja está vivendo hoje, aonde os crentes de hoje precisam se preocupar em alinhar a sua vida com a palavra de Deus. E não ser mais um motivo de escândalo, como tantos escândalos nós temos visto hoje. Eu não quero ficar aqui citando coisas que a gente tem ouvido, porque não vale a pena. Mas com certeza você tem escutado situações de pessoas que se dizem filhos de Deus, servos de Deus, crentes, mas que estão dando um mau testemunho. Não estão testemunhando o amor, a grandeza, o poder do Deus que a palavra de Deus diz para nós. Com certeza você deve ouvir. Talvez, com certeza, você já ouviu falar de um crente que não pagou, de um crente que entrou por caminhos de imoralidade. Talvez, com certeza, você já ouviu, mas você e eu podemos escolher ser diferentes. Amém, irmãos? Eu e você podemos escolher alinhar a nossa vida com a palavra. Quando Jesus me salvou, há 36 anos atrás, lá na megalópole Dom Aquino. Ah, só quem conhece vai saber o mistério. Quem não conhece Dom Aquino aí? Vocês não sabem o que é bom. Ah, você conhece. Ah, sei que você... E quem não conhece, quem nunca foi, tem vários. Irmãos, que Deus possa preparar um tempo para você ir lá na minha cidade. Mas vai devagar. Se você acelerar muito, você já passa para Campo Verde. Então, né? Chega tranquilo. Tem um leãozinho, bem na vila da entrada, indo de Jaciara para lá, um leãozinho que ele está sorrindo assim. Parece que ele está dizendo: você vai aí, é? Falo assim, mas eu amo minha cidade. Dom Aquino, eu tenho vários parentes lá. E Deus está prosperando. Vai ser construído lá, para a glória de Deus e bênção daquele povo, o maior porto seco da América Latina, irmãos. Sabe aonde? Aonde? Em Dom Aquino. Sabe aonde que é a água melhor, a água mais pura, puríssima? Sabe onde é? Dom Aquino. Mas voltando ao assunto, né? Quando Jesus me salvou, eu nasci num lar que se dizia católico, porém nunca ia na igreja. E eu cresci nesse lar. Eu sou filho do meio de 3 irmãos, né? Sou o irmão do meio de 3 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, 11 meses mais velho que eu, e tenho uma irmã mais nova, 10 anos mais nova que eu. E esse irmão mais velho precisou... nós enfrentamos um desafio como família. Deus faz isso, né, irmãos?
Às vezes, para a gente poder buscar o Senhor, Deus permite uma dor, uma dificuldade. Vocês já repararam como a gente fica fervoroso quando vem uma dor? Né? Aí acorda de madrugada e ora, e faz jejum, e vem para a igreja, e conserta. Ah, mas, em outras palavras, alinha, né? Mas não precisa ser assim, amém, irmãos? Mas naquela época eu não conhecia o Senhor. E então o Senhor entrou na minha vida através desse momento difícil da família. Pastor Genival, pai da nossa amada irmã Andréia. Falava o quê? Não vou revelar essas coisas da irmã. Ela era bem novinha, né? E eu chegava na casa e tinha... eu não me lembro para que era o remédio. De verme. Tinha que tomar, né? Irmão, isso é importante, viu? Se você não tomou remédio de verme esse ano, toma. Quer? E aí o remédio era ruim. E eles queriam, né? Ela e a irmã queria que os pais esquecessem. Eu chegava e falei, já tomou o remédio hoje? Ah, é só brincadeira. Mas pastor Genival, pastora Rita foram uma bênção na minha vida, muito, muito importantes na minha caminhada com Deus. Mas o que eu quero dizer, irmãos, quando Jesus me salvou, Deus me mostrou que eu preciso consertar as áreas que estavam mal resolvidas na minha vida. Eu queria te dar uma palavra de Deus, aquele versículo que diz: as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso está se referindo à sua vida espiritual, que antes estava morta, mas agora está viva em Cristo Jesus. Mas em nenhum momento está dizendo que as coisas que você fez, eu vou usar um exemplo claro, uma dívida que você tinha feito lá atrás, e você não pagou, e agora você aceitou Jesus, você está desobrigado a pagar aquela dívida. Estou falando de dívida financeira mesmo. Não, agora eu não preciso mais, porque tudo se fez novo. O que passou, passou. Não. Tem coisas que a gente precisa consertar. E eu me lembro, eu era naquele momento assim de adrenalina. Eu queria ter uma adrenalina diferente. A minha família sempre foi uma família abastada, graças a Deus. Mas quase na frente da casa do meu avô tinha um comércio do seu Milton. Era um mercado. E para quem não conhece, o baleiro é aquele negócio grande assim, cheio de lugares para você colocar doces, balas. E um dia eu estava lá, eu ainda não conhecia Jesus. E aí tinha uma paçoquinha lá dentro, e o seu Milton saiu assim, eu olhei para a paçoca olhou para mim, e assim e eu falei, eu vou pegar essa paçoca. E eu peguei a paçoca no oculto, né? No secreto. E fui embora. Aí Jesus me encontrou, e eu, glória a Deus, Senhor, obrigado por me salvar. E Jesus, que bom, meu filho, eu estava com tanta vontade de ter você comigo. Oh pai, que bom. Aí Jesus fala, mas você lembra da paçoca? Você vai precisar ir lá pagar aquela paçoca. Mas Senhor, não. Deus alinha a nossa vida para que nós vivamos em santidade, amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E eu com vergonha, cheguei lá no seu Milton. Falei, seu Milton, eu precisava falar uma coisa para o senhor. Meu pai tinha uma autopeças na cidade. Nós éramos Nós éramos da nata, da sociedade do Aquiles. Ai, Jesus. E eu cheguei e falei, seu Milton, eu precisava falar uma coisa para o senhor. Teve um dia que eu estive aqui e o senhor deu bobeira. E eu roubei uma paçoquinha. Ele olhou em mim e falou, você fez isso? Eu falei, fiz. Mas eu estou aqui para pagar. E pedir perdão para o senhor.
E ele falou, não, que isso? Eu falei, sim, hoje eu sou de Jesus. E eu quero honrar o nome do meu Jesus na minha vida. Irmãos, o que tem de cristãos hoje que não estão preocupados em alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Que só são crentes dentro de um ambiente como esse, de igreja, mas sair daqui para fora, no trânsito, então, é bom para a gente descobrir quem é crente, né? Se leva uma fechada, o que sai da boca daquele abençoado? Tem gente que amaldiçoa até a 10ª geração daquele outro. Falava, não, Deus nos chamou para sermos diferentes. Quem está entendendo diz um aleluia. E isso, irmãos, é lutando todo dia contra a nossa carne. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Isaías 55. Versículo 8 e versículo 9. O que eu tenho entendido é que o Senhor Jesus não quer ser o meu Senhor apenas de palavras minhas, mas Ele quer que eu deixe Ele governar a minha vida. O apóstolo Paulo diz, o que mentia, não minta mais, o que roubava, não roube mais. E aí nós podemos falar com relação a todos os outros pecados. Devemos mudar a vida. Irmãos, conversão é mudança de rumo. Amém? Antes eu e você estávamos indo aqui. Não, para cá, tá? Rumo ao inferno. Rumo à destruição. E Jesus nos tocou. E Ele mudou então o nosso rumo. E agora nós estamos indo rumo ao céu. Amém? Rumo à glória de Deus. Isso é conversão. Mas alinhamento é outra coisa. Alinhamento é quando nós fazemos como a Bíblia diz que um homem chamado Zaqueu. Quem já leu a história de Zaqueu na Bíblia? Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, não foi? Amém? Ele sobe numa árvore, Jesus passa, olha para ele e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele desce muito feliz e leva Jesus para a casa dele. Mas há algo que a Bíblia diz que aconteceu. Zaqueu diz para Jesus, Senhor, se eu roubei, em outras palavras, se eu lesei alguém, se eu tirei algo de alguém. Primeiro ele fala, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, para aqueles que precisam. Mas se eu também lesei alguém, se eu fiz algo que eu preciso consertar, eu vou restituir tantas vezes mais. Alinhamento, conserto de vida. É isso que eu e você precisamos colocar em nós. Quando Jesus diz, não se põe vinho novo em odres velhos. Jesus está dizendo, primeiro tem que restaurar, primeiro tem que alinhar, para depois receber o novo. Tem gente que está orando por coisas em Deus, mas não está disposto a consertar áreas da sua vida, não está disposto a perdoar quem o magoou, não está disposto a pedir perdão para aquela pessoa que ele feriu. Não, eu pedi perdão para Deus, certo, a gente pede perdão para Deus e recebe perdão, mas se eu magoei uma pessoa, eu preciso consertar com ela. Quantos estão entendendo o que eu falei? Irmãos, isso é verdadeiro. Não, mas vai ser difícil, não é fácil. Jesus nunca disse que ia ser fácil, mas é o caminho do alinhamento, o caminho que nos leva para o céu. É aqui Isaías 55, versículo 8. O Senhor diz, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, Deus tem um caminho para nós, não é do nosso jeito. Você pode dizer para o irmão do teu lado, diga, não é do teu jeito, meu irmão. Agora fala assim, não é do meu jeito.
Diga, é do jeito de Deus. Aleluia, nós precisamos nos submeter. Há tanta gente hoje dentro da casa de oração que não para ler o que a palavra de Deus diz. Eu estava há quase 2 meses atrás, além da função pastoral, eu estava trabalhando com entregas de encomendas. E eu estava lá no serviço com uma pessoa, e a pessoa falou assim para mim, olha, conversando no meio de todo mundo, ele disse, eu já fui evangélico, já fui católico, hoje eu estou seguindo a doutrina dos espíritos. E ali, eu não quis falar com ele naquele momento, tinha muita gente junto, mas Deus preparou um momento nosso. E eu disse para ele, olha, você comentou aquele dia que você já passou pela igreja evangélica e tal. Ele falou, isso. Falei, você acredita na Bíblia? Ele falou, claro, a palavra de Deus. Eu falei, você sabe o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9 em diante? Ali fala que é abominação invocar espíritos dos mortos. Aí ele disse para mim, mas eu não concordo. Então, o que ele estava querendo dizer? Eu acredito naquilo que me convém. Se a palavra de Deus disser algo que eu não concordo, então eu faço a minha vontade. Isso não é viver o Evangelho. O Evangelho é você se submeter à palavra de Deus. E se a pessoa nem procura saber o que está escrito, tem tempo para poder estar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok, não sei mais no que, e tem tempo de assistir todas as séries da Netflix, tem tempo para conversar e tal, mas não tem tempo para ler a palavra de Deus. Não tem tempo para saber o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo querem para ele. Essa pessoa precisa urgentemente alinhar o caminho dela. Ela precisa entender que o caminho do Senhor é mais alto do que o nosso. E se essas pessoas entendem, porque irmãos, olha, salvação é de graça para nós. Jesus pagou o preço mais alto, a vida dele, para me salvar e para te salvar. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo. Amém? Eu vou dizer isso de novo. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o seu nome foi escrito no livro da vida e você está salvo. Agora, para manter o seu nome escrito no livro da vida, aí é outra história. Aí eu e você temos que pagar o preço da santificação, de alinhar nossa vida com a palavra de Deus, de consertar, de olhar, de fazer aquela autoanálise. Eu estou errado aqui. Houve um tempo na minha vida que eu guardei mágoa do meu pai por muito tempo. Muito tempo, e eu tinha medo de conversar, eu tinha vergonha, e por isso eu carreguei tristeza, eu carreguei depressão, eu carreguei coisas dentro de mim, porque haviam feridas que eu não tinha disposição de consertar, até o dia que Deus me imprensou num canto que eu não tive como fugir, e eu chamei meu pai, e tive uma conversa com ele, de pedir perdão, de perdoá-lo. Hoje eu sou amigo do meu pai. Hoje eu sinto saudade dele. Hoje é um prazer passar um tempo com ele e a gente brincar junto, conversar. E eu vejo a alegria dele. Nós estávamos brincando com um negócio lá. Eu falei, pode, é a sua vez, pai. Eu vou tomar uma água. Ele falou, não, eu vou esperar você para não acabar logo. Ele estava querendo dizer, eu quero estar perto de você. Que alegria, irmãos. Mas houve um tempo que eu insisti em fugir do conserto. Eu acredito que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Para de fugir, meu irmão. Você só está fazendo com que o tempo de dor se prolongue. Conserta logo que é melhor.
restaura logo o que é melhor, busca pôr as coisas em ordem logo. Nós precisamos alinhar a nossa vida, para que possa ser derramado um tempo novo de Deus sobre nós, amém? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. O maior desafio nosso é alinharmos a nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Você não está sozinho nesse processo de alinhamento. Ah, graças a Deus. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar a pôr tua vida em ordem. Aleluia. Ele está com você, amém, meu irmão? Atos 1:8, mas, na minha tradução diz, contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas, o quê? O que é isso? O que é ser uma testemunha de Jesus? É testemunhar, é dar um testemunho, é colocar em evidência quem é Jesus e o que Jesus fez com a sua e com a minha própria vida. É falar como Jesus falava, é agir como Jesus agia, é reagir como Jesus reagia. E é o Espírito Santo que nos dá poder para a gente vencer nossa carne, irmãos. É só o Espírito Santo que te dá poder para perdoar alguém. Perdoar uma coisinha simples, irmãos, é fácil, não é? Uma pessoa desbarrou em você, desculpa, tranquilo. Mas eu vi uma situação, uma senhora que eu e minha esposa fomos visitar. Infelizmente ela morreu de câncer. Ela já estava com câncer no estado terminal. E nós fomos visitá-la. E eu falei, olha, tem algo que a senhora precisa liberar perdão? Ela contou a história dela. Falou, olha, mataram o meu filho. Alguém atirou no meu filho e ele morreu nos meus braços. E ela disse, e eu não perdoo aquela pessoa. Eu falei, dona, eu entendo. Quer dizer, eu não consigo, eu não conheço uma dor de perder um filho, e eu peço a Deus que não me deixe passar por isso. Então eu não posso dizer que sei o que é essa dor. Mas assim, eu consigo imaginar o quão difícil deve ser para uma mãe perdoar o assassino de um filho. Mas a palavra de Deus, até a oração, o modelo de oração que Jesus deixa, né, para ensinar a gente a orar, ele fala, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não perdoar, eu não recebo perdão. Quem entende isso? Então eu não tenho outra opção, por mais terrível que tenha sido a dor, eu preciso perdoar. É uma questão de vida ou morte. Amém, irmãos? Eu não posso fugir disso. Aliás, a pessoa pode até fugir e ir empurrando com a barriga, mas ela vai colher tanta dor, e se ela morrer desse jeito, ela perde a sua salvação, porque ela não vai ser perdoada também. Então é melhor a gente enfrentar as nossas dores e sará-las através do poder do Espírito Santo, amém? Hoje o Senhor está trabalhando com a igreja. Existem muitos escândalos por causa de pessoas que não tratam as áreas frágeis da sua vida. Eu já ouvi um homem de Deus dizendo que um homem de Deus, ele não cai da noite para o dia. Ele vai caindo aos pouquinhos, até que toda a estrutura é demolida. A pessoa vai fazendo pequenas concessões, pequenas permissões, e o diabo vai entrando. E quando a pessoa vê, ela já está tão longe e não consegue mais voltar. Mas não precisa ser assim com a gente, amém, irmãos?
nós podemos levantar as muralhas da nossa vida. Sabe como é que anda as muralhas da tua vida? Neemias, se você ler lá o livro de Neemias, Neemias restaurou o muro de proteção. Tem gente que está sem proteção nenhuma na sua vida, não tem a palavra de Deus como proteção, vai vivendo, o inimigo vai destruindo. É tempo de levantar os muros de proteção, de alinhar com Deus. E não haverão inimigos que poderão te resistir. Eu não conheço nenhum dos irmãos aqui, vocês também não me conhecem. Eu não sei se há alguma coisa que precisa ser tratada na sua vida, se Deus já tem te incomodado, já tem falado com você. E às vezes, queridos, são coisas mal resolvidas, e às vezes não é uma questão de coisas mal resolvidas, mas de escolhas que precisam ser revistas no hoje. Eu sou um contador formado pela UFMT, e eu me lembro um dia que eu estava indo para a faculdade, Deus falou comigo de uma maneira muito clara: você não está indo ali para se formar, você está indo ali para falar do meu amor para aquelas pessoas. E de bônus você ainda vai ter uma formatura. E no período que eu passei na faculdade, a gente trabalhou com um projeto evangelístico lá dentro chamado ABU, Aliança Bíblica Universitária. Saía de sala em sala, falei, gente, vai ter um momento de oração ali na sala tal. Tinha gente que ridicularizava e tudo, mas fizemos. Aí me formei. Mas o Senhor disse, eu não quero você na contabilidade. Eu te chamei para ser um pastor. Irmãos, pastorear, né, pastor José, é coisa maravilhosa. Mas tem dia que você fala, se eu pudesse pegar o pescoço, né? Já tiveram momentos na minha vida que eu falei, não, Deus, eu não quero. E eu fiz um certo momento, eu falei, Deus, sabe, chega, eu conheço vários pastores, eu sei que existem igrejas que a área contábil, jurídica não está alinhada, eu vou trabalhar só com igrejas, aleluia. E aí fiz um projeto bonito, né, pronto. Aí um pastor que a gente pastoreia, que hoje está na Tailândia, me ligou, falou, pastor, o senhor está bem? Estou bem. Pastor, recebi um vídeo aqui, e eu lembrei do senhor, veja aí. Aí eu abri o vídeo falava do dia da volta de Jesus. Aí Jesus fala, e vai ser assim. Alguém, né, fazendo uma encenação como se fosse Jesus. Aí está uma sala escura, de repente escuta uma voz, missionário fulano de tal. Aí acende uma luz, tem um senhorzinho sentado numa mesa. Aí fala de novo, missionário fulano de tal. Ele levanta assim e fala, mas eu sou contador. Eu desliguei na hora o vídeo, falei, não quero ver isso não. Senhor, tá tão bonito o meu projeto, vai dar certo, eu vou te servir também. E Deus ali, né? Aí passa alguns dias, uma irmã fala, pastor, eu vi um vídeo, e lembrei do senhor, vou mandar aí. Eu abri o mesmo vídeo, eu falei, tá bom, Senhor. Tá bom, Senhor. Foi com sacrifício, irmãos, não foi porque assim, eu estava pulando de alegria, não foi com... Davi disse, eu não vou oferecer a Deus coisas que não me custem nada. Eu ofereci a minha formatura para Deus. A minha esposa me conhece, ela sabe como eu gosto dessa área de administrativa, papel, essas coisas. Mas eu entreguei para o Senhor e disse, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Meu irmão, será que Deus tem pedido algo para você? E você tem dito, depois eu faço, Senhor. E você tem fugido. Você já pensou como teria sido diferente se o jovem rico tivesse obedecido à direção de Jesus? Talvez ele seria o 13º apóstolo, né? Não sei, ué. Entendi. Tá amarrado.
Boa, irmão, boa. Mas, irmãos, será que Deus está falando com você para você tomar uma posição, talvez dentro da igreja, de servir, de dizer, chamar o pastor, a pastora e falar, olha, eu quero ser um servo, eu preciso dar os meus talentos para a glória de Deus. Pastor, me treina aí, pastora, me treina, o que eu preciso fazer? Qual é o caminho para poder servir? Talvez é lá na sua casa que você precisa se dispor a servir mais. Eu não sei, mas talvez Deus está falando com você já há tempos. Não é agora, não é hoje à noite. E você tem falado, não, depois eu faço. Irmãos, não é mais tempo de esperar. É tempo de alinhar a nossa vida. E eu gostaria de concluir essa mensagem dessa noite, falando sobre duas atitudes que a gente precisa ter. Lá no livro de Gênesis, eu só vou citar, Gênesis capítulo 12, conta o chamado de Abraão. E Deus fala para Abraão, dentre tantas coisas que Deus fala para ele, Deus diz para ele, sai da tua parentela. E vai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão ainda, né? Ele obedeceu quase tudo. Quase tudo. Ele saiu, ele deixou, mas ele levou um parente com ele. Ele levou Ló, sobrinho. Mas era para ter deixado, era para deixar a parentela. Essa era a ordem de Deus. Talvez porque Ló era muito precioso para ele, porque talvez foi difícil. Não, esse aqui não vai ter problema. E lá na frente diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a ter problema. E Deus só foi falar de novo com Abraão depois que ele se separa de Ló. Então, meu irmão, há coisas, obedecer é deixar o que Deus mandou deixar. Pastor, isso não é fácil. Eu também acho, não é fácil. E é por isso que muita gente vai levando. E é por isso que a Bíblia fala que vai haver naquele grande dia muitos que vão dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu falei em outras línguas, eu fiz milagres, e Jesus vai dizer para eles, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não quero escutar essa palavra de Jesus. Quem não quer escutar essa palavra? Eu quero escutar aquela palavra que diz, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Aleluia! Eu vivo para este dia. Aleluia! Mas eu preciso alinhar. Então, se é para deixar algo, quanto mais rápido eu fizer, melhor. E há outros momentos que não é para deixar, mas é para praticar. Porque uma pessoa pode levar o que não é para ela levar, mas ela também pode estar deixando de fazer o que é para ela fazer. Lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24, só para vocês terem aí por causa do tempo. Deus escolheu para libertar o povo do Egito um homem. Quem é esse homem? Moisés. Moisés estava longe, 40 anos cuidando de ovelha. Deus chama ele, aparece na sarça ardente. Deus fala, eu vou te usar. Moisés queria ser usado? Não, Senhor, manda outro. Até que Deus fica bravo e Moisés fala, tá bom. Aí Moisés recebe a direção, Deus fala para ele que era para ele ir, aleluia. Moisés então pega a sua esposa, os seus meninos e vai para o Egito para poder cumprir a vontade de Deus. Quem quer cumprir a vontade de Deus aí diz aleluia. Aí ele para numa estalagem, para num hotel, numa pousada. E a Bíblia diz que o anjo de Deus encontra Moisés e o queria matar. Ai, Deus, o senhor está de brincadeira, velho. O senhor chama o homem,
Fala para o homem vir. O homem não quer, o Senhor insiste que é para ele ir. Ele resolve. Agora que ele resolve, que ele está indo, o Senhor quer matar ele? Se nós pararmos para ler, nós vamos entender o porquê. Deus não queria matar Moisés, mas Deus queria matar o que estava errado na vida de Moisés. Moisés era do povo de Deus, era descendência de Abraão. Você é do povo de Deus? Quem é do povo de Deus aí diz aleluia. Então você não... Tem aquele negócio que a pessoa fala, mas todo mundo faz. Às vezes o filho vai pedir para a mãe, né? Ah, mãe, mas todo mundo faz. Aí o que a mãe responde? Você não é todo mundo. Você pode falar para o irmão do teu lado, falar, você não é todo mundo não, meu irmão. Fala, você é povo de Deus. Aleluia. Tinha uma palavra para o povo de Deus, um sinal de uma aliança. Assim como quem é casado coloca esse anel que simboliza a aliança que ele tem com seu cônjuge, o povo de Deus, Abraão recebeu um sinal. Deus falou, todo menino, quando nascer, depois de tantos dias, precisa ser circuncidado. Era como uma operação de fimose. Ia lá no órgão genital e fazia uma pequena incisão ali. Todo menino do povo descendente de Abraão tinha que passar por isso. Moisés era descendente de Abraão. Ele tinha quantos meninos? 2. Os meninos eram circuncidados? Não. A Bíblia não diz o porquê. Se foi porque a mãe, que não era do povo de Israel, ficou com dó. Mas meus meninos, tadinho dos meus meninos, vai doer. A Bíblia não diz o que aconteceu, mas a Bíblia mostra que Moisés não cumpriu, não fez o que era para fazer. E por isso houve problema. Sabe, meu irmão, o que Deus quer que você e eu façamos é para fazer. E o anjo vem, o negócio fica feio. Ei, presta atenção, olha para mim. Não deixa a coisa ficar feia para você não. Obedece logo, amém? O anjo chega, vai matar Zípora, mulher de Abraão, pega uma pedra, circuncida os meninos, pronto, resolve. O anjo deixa ele, vai embora. E Moisés pode seguir o caminho. Teve que haver conserto. Eu quero te dizer que nós precisamos alinhar a nossa vida. Talvez, irmãos, você vai precisar procurar, e vou convidar você a ficar de pé para parecer que está acabando, como diz. Abra comigo na carta de Tiago, capítulo 5, eu quero que você possa entender que nós pastores estamos aqui para ajudar, amém? Eu me lembro de um moço que se casou, amigo meu e da minha esposa, se casaram próximos, praticamente, mais ou menos na mesma época, né, bem? 3 meses depois que eu e minha esposa nos casamos, esse casal se casou, e eles foram embora para uma outra cidade. Chegou um dia que esse rapaz entrou numa depressão, numa tristeza, numa angústia, e eu fiquei sabendo que ele não estava bem. Passaram-se alguns dias, ele chegou até Rondonópolis e me procurou. Eu falei, eu preciso falar algo. Falei, o que aconteceu, meu irmão? Ele disse, olha, em uma das vezes que eu vim da minha cidade, onde eu estou morando para cá, eu pequei contra minha esposa. Eu fui até um lugar de promiscuidade e eu não fui fiel à minha esposa, e isso está me matando por dentro. Há um sentimento de culpa, de tristeza. A razão da depressão é porque havia um pecado escondido e ele precisava confessar. Só dele ter falado comigo, é como pegar uma garrafa de refrigerante que está bem agitada assim e abrir a tampa, aquela pressão toda já vai sair. O correto é que a pessoa também procure o cônjuge e converse. Mas eu não era pastor dele, eu era amigo dele. Só dele falar comigo, ele já recebeu alívio. Eu quero ler aqui com você
Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes o quê? Para Deus a gente confessa e é perdoado, mas há coisas que a gente precisa confessar, porque está como uma ferida aberta dentro de nós, e a gente precisa conversar com alguém. E pastor e pastora, uma das funções é poder ouvir e tratar as dores das ovelhas. Às vezes está doente por causa de um pecado que foi cometido, mas se é confessado, a Bíblia diz: o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem muita gente que a vida o diabo está caindo com toda acusação. Você é um miserável, olha, você fez isso, e a pessoa tem até vergonha de vir para a igreja. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar, mas a gente precisa confessar, alinhar a nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? O tema dessa conferência é em espírito e em verdade, em unidade e adoração. Não é com falsidade, não é da boca para fora, mas é em espírito e em verdade que eu vou dar a minha adoração. Eu acredito que você e eu precisamos falar: Espírito Santo, pode ministrar para mim. Pode falar comigo. Se tem algo que eu preciso consertar, eu quero consertar. Os pastores de vocês estão aqui para ajudar vocês, para derramar o óleo sobre as feridas. Agora tem pessoas que falam com pessoas que não são as pessoas próprias. Para a gente falar, a gente precisa procurar as pessoas que foram colocadas para isso, amém, irmãos? E no caso são os pastores, amém? Não vai abrir a sua vida. Tem gente que abre a sua vida para um amigo de trabalho que nem crente é. Tem gente que põe a vida dele no Facebook. Mas gente, nunca vai receber restauração. A gente precisa buscar cura em quem pode nos ajudar. Eu queria orar com a gente no nome de Jesus. Queria convidar você a colocar as suas mãos sobre o teu coração. O Espírito Santo, que traz poder para você vencer, para eu vencer, para nós vencermos o pecado, Ele está aqui. Ele não nos rejeitou, Ele não nos abandonou, Ele não está dizendo: eu não quero nem te ver, não. Pelo contrário, Ele está dizendo: meu filho, eu tenho desejado tanto cuidar de você, tem